Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Domingão, domingo tranquilo, domingo feliz, todo mundo com a camisa do Botafogo pelas ruas, né? Vencemos o clássico contra o Vasco neste sábado. Hoje tem final do Mundial de Clubes, a gente vai ver esse jogo entre Paris Saint-Germain e a equipe do Chelsea tomando aquela cervejinha com a camisa do Botafogo, né? Vencemos o clássico, mas é isso, a gente vai também aqui passar alguns assuntos do dia para vocês aqui, então fique até o final desse vídeo, que tem bastante informação. Vamos dividir em 3 blocos esse vídeo aqui. Primeiro vamos falar do Jordan Barreira, que chegou ao Brasil, desembarcou no aeroporto Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e já falou como jogador do Botafogo. A gente vai passar aqui as primeiras palavras de Jordan Barreira como jogador, como atleta do Glorioso. Vamos falar também mais um pouquinho sobre a situação do Gregore. Ontem, depois do jogo, teve ali uma situação em que, mais uma vez, o empresário passou uma notícia para alguns jornalistas da mídia tradicional, soltaram essa notícia, John Textor desmentiu. Hoje tem uma notícia sobre sinalização de que o Al Rayyan vai pagar a multa rescisória do Gregore. Não aconteceu isso ainda, mas existe a sinalização que isso vai acontecer. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E para finalizar, Montoro, Jordan Barreira e o Botafogo vai ganhar uma característica nesse time que eu acho que estava faltando. O Botafogo vai se tornar um time mais driblador, um time de enfrentamento no 1 contra 1. A gente vai falar sobre isso. Tudo depois da nossa vinheta. Vamos falar de Botafogo. Roda aí. Vamos comemorar, Fala, meus amigos! Medeiros na área para a gente falar sobre o nosso glorioso dia 13 de julho de 2025, domingão. Vamos falar de Botafogo e já peço para você se inscrever aqui em nosso canal, ativar as notificações. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo para você aí, clica nele que o YouTube impulsiona esse vídeo aqui para outros amigos botafoguenses. Sem mais enrolações, vamos lá. Vamos falar sobre os assuntos que eu citei na introdução, começar falando sobre o Jordan Barreira, que desembarcou hoje, agora há pouco, no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e já falou pela primeira vez como jogador do Botafogo. Vamos abrir aspas para as primeiras palavras do Barreira. Venho com muita expectativa, estou alegre por estar neste clube maravilhoso. Venho ajudar com meu futebol, minha alegria e poder fazer tudo bem para desfrutar da minha passagem no Brasil. Espero dar alegrias à torcida do Botafogo, declarou Jordan Barreira. A BTB Esporte, que faz um grande trabalho, está sempre aí acompanhando, né, as chegadas de novos atletas, né, nos aeroportos, um grande trabalho que a BTB faz, né, e trouxe essa exclusiva, essa declaração do Jordan Barreira, beleza? É isso, assim, o Jordan Barreira é um garoto que, para mim, eu vou falar sobre isso no final do vídeo, né? Ele e o Montoro são jogadores que para mim vão mudar o Botafogo, a característica do Botafogo. Eu falo disso daqui a pouco, porque agora eu quero falar sobre a situação do Gregore, cara, a novela Gregore, né? Al Rayyan, multa rescisória, John Textor, empresário Paulo Pitombeira, né? Um empresário que, inclusive, já falei aqui, está causando irritação no Botafogo, porque ele vai para a imprensa e solta notícia para a imprensa que não é verdade, mas que tem um intuito muito claro de tumultuar, um intuito muito claro também de fazer com que pressione o Botafogo, né? E mais uma vez ontem, depois da vitória do Clássico, ele foi soltar para alguns jornalistas que o Gregore estava de saída do Botafogo, que estava certo, que já ia embora, e o John Textor foi obrigado a desmentir essa notícia no seu Instagram, né? Uma notícia com clara intenção de tumultuar. Depois de uma grande vitória do Botafogo, o empresário vai lá e faz isso, né? Impressionante. Só que a notícia que foi sinalizada no dia de hoje, neste domingo, é que o Al Rayyan deve pagar a multa rescisória integral do Gregore, tá? De 8 milhões de dólares. O clube ainda tenta negociar com o Botafogo, tenta um acordo, mas o John Textor já disse aqui, trouxe essa apuração para vocês, está muito irritado, não quer negociar, não quer fazer acordo, e o Al Rayyan está sinalizando que caso as negociações não avancem, eles vão pagar a multa rescisória de 8 milhões de dólares, e aí não tem muito o que fazer. Se pagar a multa rescisória, o Gregore vai embora mesmo, e o Gregore já acertou salários, tempo de contrato, já acertou tudo com a equipe do Al Rayyan. Algumas situações importantes que eu tenho que falar aqui. Primeiro,
Tá certo que o Gregory tem um empresário dele, que é o Paulo Pitombeira, mas o Gregory precisa tomar um pouco de responsabilidade nessa situação. Já acertou salários com o Al-Rayyan, já acertou tudo com o Al-Rayyan, então já aceitou sair do Botafogo o Gregory. Já é uma situação que por si só já fala bastante, né? Ele já negociou e já acertou com o Al-Rayyan, deu o aval para poder acertar. E nesse momento, o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, está criando um tumulto no ambiente, cara. Então o Gregory tem que conversar com o seu empresário, falar, vem cá, olha só, não funciona dessa forma, né? Até para eu poder sair do Botafogo pela porta dos fundos. Eu tenho uma história no Botafogo, sou campeão brasileiro, campeão da Libertadores pelo Botafogo, fiz o último gol do Campeonato Brasileiro, né? Lá o gol contra o São Paulo, tenho uma história legal aqui, tenho uma história também de superação, até porque foi expulso na final da Libertadores, né? Poderia ter saído como vilão, mas o Botafogo foi campeão com 1 a menos, então ele tem uma história para contar no Botafogo. Não tem como o Gregory sair pela porta dos fundos porque o empresário dele está tumultuando o ambiente. Então o Gregory tem que ter, nesse momento, né, um pulso firme contra o empresário, né? Quer sair? Não tem problema. Quer ganhar rios de dinheiro lá no Catar? Não tem problema. Mas paga a multa rescisória. Manda os caras pagar a multa rescisória e vai ser feliz. Agora, tumultuar o ambiente, ficar do jeito que está nesse momento, não concordo. Acho que o Gregory está se queimando com essa situação por conta do empresário. Não tem necessidade do empresário ficar fazendo esse tumulto que ele está fazendo para tentar forçar essa saída do Gregory do Botafogo. Ele tem contrato ativo com o Botafogo, renovou há pouco tempo, e se o Al-Rayyan quer tirar ele do Botafogo, paga a multa. Pronto, resolvido. Porra, agora o que está acontecendo aí, com o empresário principalmente fazendo, vai acabar desgastando, né, a relação do Gregory com a torcida do Botafogo. Então vamos ver, né, nos próximos dias aí o que vai acontecer, se o Al-Rayyan vai pagar a multa, se o Al-Rayyan não vai, se o Gregory sai, se o Gregory fica. Eu ainda, assim, na minha opinião, não é informação agora, na minha opinião eu acho que ele vai acabar saindo mesmo. Quando chega nesse estágio, quando chega nesse tipo de situação aí, né, do jeito que tá, acaba acontecendo no final do jogador acabar saindo, entendeu? As coisas se resolvem. Mas é uma pena, cara, que o Gregory esteja saindo dessa forma. É uma pena, porque é um jogador que é para sair pela porta da frente no Botafogo. Não tumultuando assim do jeito que está acontecendo, tá? E vamos terminar falando no terceiro bloco agora sobre Barreira e Montoro. Montoro a gente já percebeu, né? Que é um jogador com potencial enorme, chegou voando aqui no Botafogo. Ontem contra o Vasco, jogou demais, foi o craque da partida. E para mim, assim, o Botafogo faltava essa característica do time do Botafogo. Depois que a gente perdeu o Luiz Henrique, a gente perdeu um jogador de enfrentamento, um jogador de 1 contra 1, um jogador de drible, né? A gente ficou com o Arthur, que é um jogador que não tem essa característica de driblar tanto assim, ele é um jogador com outras características. A gente está com o Savarino, que também não tem essa característica de drible. E na ponta esquerda a gente estava às vezes usando Cuiabano improvisado, usando outros jogadores. O Matheus Martins também não é um jogador de drible. E agora, com o Montoro e com o Barreira, a gente provavelmente vai ter 2 jogadores de ruptura, 2 jogadores de 1 contra 1, de enfrentamento, né? Eu estou imaginando Montoro numa ponta, o Jordan Barreira numa outra ponta, jogando no tapetinho no Nilton Santos. Que salseiro que eles vão fazer na zaga adversária. Porque, assim, o Montoro a gente já percebeu o quanto ele tem uma rotação, ele gira rápido, ele dribla. E o Jordan Barreira a gente já viu nos vídeos como que ele é. Ensaboado, liso, o garoto, né? Então, para mim, assim, eu acho que o Botafogo traz, né, com essas contratações, uma característica que o Botafogo tinha perdido. E vai ajudar muito, vai ganhar variedade ofensiva. O Botafogo vai, para mim o time fica mais leve, fica mais ousado mesmo de verdade, cara. Então, assim, tô com grandes expectativas de Montoro e Jordan Barreira nesse setor ofensivo do Botafogo, hein? Não duvidaria se os dois fossem titulares, e aí no meio campo ali, quem sabe o Savarino volta a desempenhar bem, a jogar bem, ou o próprio Joaquim Correa jogando no meio, mas nas pontas, né, o Montoro e o Jordan Barreira criando um alvoroço, um salseiro danado.
contra os adversários, principalmente jogando no Newton Santos, cara. Vamos aguardar, mas a minha expectativa realmente está alta em relação a isso. Beleza? Pronto, domingão agora, né? Vamos ficar de boa, vamos ficar tranquilo. Finalizamos o vídeo, né? Já deixa teus comentários aí, deixa o like também, se inscreva no canal, ative o sininho, ative as notificações. E é isso, vamos pra cima, é o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Fogo!